Fala desenvolvedor, tudo bem? Meu nome é Lucas e seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de Construindo uma API com .NET, tá? E na aula de hoje é uma aula que, na verdade, essa aula era para ter sido saído há muito tempo. Ela era para ter sido gravada antes, só que infelizmente eu tive uns problemas com projetos, enfim, eu acabei não conseguindo gravar, tá? Hoje é a nossa última aula do curso, na verdade já teve a última aula, né, essa aqui é a última aula bônus, lembrando aí que a gente já teve 2 aulas bônus, né, a gente teve uma aula sobre, segurança no geral, e uma aula sobre deploy no Azure, que foi dividida em 2 partes. Provavelmente você está vendo essa aula antes de assistir a aula do Azure, tá? Por quê? Porque esta parte do projeto, a parte de testes, que é o que a gente vai abordar hoje, ela é para ser feita antes de você mandar para produção, né? Antes de você colocar a sua API no ar. Porém, como eu falei, eu tive alguns problemas e essa aula está sendo gravada depois. Porém, você vai assistir antes, tá? Então, se lá na aula de Azure de Deploy você notar a falta dos testes, é porque a aula de testes foi gravada depois da aula de implementação. Beleza? Mas o correto seria você primeiro testar e depois você mandar a sua API, o seu projeto, para o ar. E eu quero gerar uma reflexão aqui. Por que eu preciso testar minha aplicação antes de mandar minha aplicação para o ar, Lucas? Por quê? Eu te respondo, vamos lá. Eu vou te responder de uma forma mais séria e se realmente não fizer tanto sentido para você, eu vou tentar de uma outra maneira. Então vamos lá. A partir do momento que um cliente contrata a sua empresa ou sua empresa contrata você, a obrigação de entregar um código que funciona, um código com qualidade, com uma boa estrutura, flexível, extensível, é sua. Por que é sua? Porque você é um bom programador, você foi contratado por uma boa empresa, então você tem que entregar código à altura, certo? Bons programadores entregam códigos funcionais, códigos flexíveis, códigos com qualidade, tá? E isso é independente de senioridade. Se você é um júnior, você consegue ali, obviamente, na medida do possível, entregar um código bom. Se você é um pleno, você consegue entregar um código bom. Se você é um sênior, você consegue entregar um código bom. Obviamente que a experiência conta muito em que fazer e o que não fazer. Mas todos os níveis técnicos conseguem entregar um código com qualidade, tá? E por que você tem que testar? Porque quando você é contratado como engenheiro de software. O que que um engenheiro ele tem que fazer? Lembra lá na primeira aula que eu expliquei a diferença entre engenharia e arquitetura? Então, a engenharia, o engenheiro, ele entrega um projeto inteiro, ou pelo menos trazendo aqui para o mundo do software, ele entrega uma feature inteira. O que é uma feature inteira? Obviamente, abrindo parênteses, né, um júnior talvez não consiga entregar uma feature inteira, um pleno um pouco mais experiente talvez não consiga entregar uma feature inteira dependendo da complexidade, tá? É, é relativo, mas assim, tirando as relatividades e as variáveis, o correto seria um engenheiro de software entregar uma feature inteira. Lembrando, tem complexidade, tem muita coisa aí no meio, então não leve isso como uma regra completa, tá? Voltando, então, você como engenheiro de software, você tem que entregar uma feature inteira. O que é uma feature inteira? Você tem que planejar, você tem que realizar, você tem que testar e garantir a qualidade. Então, assim, a partir do momento que você precisa entregar algo funcionando, como que você garante para o seu cliente que está funcionando? Como que você garante para a empresa que aquilo que você fez está funcionando? Fazendo teste, tá? Não adianta você falar, na minha máquina funciona, não, fazendo o teste. E chega um momento, trazendo aqui mais para o lado da aplicação, que sua aplicação está tão grande e você precisa garantir que aquela aplicação inteira esteja funcionando. Seguinte cenário: sexta-feira você trabalhou a semana inteira e, no caso, é o deadline da sua sprint, você precisa entregar alguma coisa na sexta-feira, tá? E você precisa realizar o deploy de uma aplicação, de uma feature que você trabalhou na sprint. E como é que você garante o seu líder técnico, o seu gerente, seu chefe, enfim, que seja lá quem for, ele te pergunta: como que você me garante que a aplicação inteira está funcionando na medida do possível, sem quebrar nada e com a feature nova que você me prometeu? Se você for testar cada ponto da sua aplicação, vai chegar um nível que vai ficar inviável, né? Já trabalhei em aplicações com 2.000 testes, 5.000 testes, 10.000 testes. Então, para um ser humano realizar 10.000 testes iam levar horas, dias e até semanas, né? E a implementação não poderia ser realizada numa sexta-feira, né? Com testes unitários, testes automatizados, enfim, esses testes são executados por uma máquina.
né. Então você cria a lógica do teste uma vez e esses testes são executados sucessivamente, né. Então você aperta um botão e a sua aplicação está testada. Com o teste unitário, você consegue garantir que sua aplicação está funcionando como ela deveria funcionar, tá. "Lucas, ainda não entendi, não faz sentido ainda para que testar". Eu vou trazer para um cenário um pouco mais, informal. Imagina que é sexta-feira, você trabalha e estuda, você trabalhou a semana toda, cara, ralou, foi para a faculdade, trabalhou, enfim, foi a sua semana mais difícil, você está cansado e sexta-feira você precisa fazer um deploy. Você fez esse deploy, a aplicação quebrou em produção. Tem cliente bravo, o seu chefe está bravo e, enfim, você está super exausto por causa da semana dura. E basicamente você vai passar a sua sexta-feira e talvez o seu final de semana inteiro tentando consertar e descobrir o que aconteceu com a aplicação de produção, certo? Já passei muito isso, muito isso. Em 2014, 2013, o .NET Core não existia. Estava ali, né, sendo planejado, começado a fazer, testes unitários já existiam, porém a cultura de testar a aplicação não era tão grande e, assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu já passei, testando a aplicação .NET, Webforms, enfim, porque não tinha teste unitário. Se tivesse um teste unitário ali, o teste unitário ia quebrar, eu não ia realizar o deploy da aplicação naquele dia, certo? Porque eu ia saber que algo estava errado. Porém, hoje temos testes unitários, a cultura de testar é mais forte. Então, voltando para o nosso cenário, você vai perder o seu final de semana, vai perder sua sexta-feira, você podia estar com seus amigos, você podia estar com a sua família, mas você vai perder porque você, basicamente, a sua responsabilidade é entregar algo funcionando, você é contratado e pago para isso, tá? E, a partir do momento que você não entrega, é a obrigação sua e do seu time, né? Eu falo sua, mas entenda como o time, é a obrigação do time, entregar algo funcionando. Então, assim, vamos a outro cenário. Você ainda é um desenvolvedor, ainda teve a mesma semana dura, tá? Final da sprint também, você tem testes na sua aplicação, você tem alguns testes de integração, você tem testes unitários. Eu já vou explicar o que é cada um deles, né? Já adianto, tem muitos tipos de testes, tá? Enfim, você criou testes durante a sprint, né? Durante o tempo de projeto. E basicamente chegou na sexta, você precisa fazer o deploy e você roda todos os testes. Vamos supor que você tenha 400 testes, que é uma taxa muito boa, tá? Para um projeto de médio até grande porte, 400 testes ali é que a gente mede a taxa né, se está bom ou não, através da porcentagem de cobertura de teste da sua aplicação. Mas vamos supor, você está numa aplicação média com 400 testes. Dos 400 testes, né, 5 desses testes quebram. Ou seja, 5 partes da sua aplicação não estão funcionando como elas deveriam funcionar. E aí vai chegar na sexta-feira, você vai fazer o quê? Você vai fazer o deploy daquilo lá quebrado? Não, você não vai colocar no ar uma aplicação que não está funcionando. E aí você tem como você mostrar, por exemplo, gestor, chefe, líder, olha, a gente não vai fazer o deploy porque a gente teve problema com isso, isso e isso, vamos negociar uma outra data, né, para a gente consertar e colocar a aplicação com qualidade no ar. Acabou, gente. Entendeu? Você consegue provar para o seu líder, para o seu gestor. Assim, empresas que têm uma cultura mais conservadora, e isso já é uma questão empresarial, tem muito isso de provar. Empresas, e geralmente startups ou empresas que têm uma cultura menos conservadora, você consegue a sua liderança geralmente entende que fazer o deploy de um produto, sem qualidade não é legal, que, pô, quebrou, essas coisas acontecem, né, da aplicação quebrar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali que passou despercebido, afinal nós desenvolvedores somos humanos, seres humanos, temos problemas, então é normal deixar alguma coisa passar, e que bom que temos testes para nos avisar, né? Imagina se esses 5 erros vão para produção e aí cai na mão do cliente. Então, é melhor quebrar na sua mão, né? Resumindo, é melhor aquilo lá quebrar na sua mão na hora que você for testar do que quebrar na mão do cliente. Existe uma lei que é a lei de Conway, né? Ela diz que quebrar na mão do cliente é sempre 1000% desculpa, 1000 vezes ou 100 vezes mais caro do que quebrar na sua mão. Eu vou deixar no final ali, na verdade aqui na descrição, né, um link sobre essa lei de Conway. É uma lei bem simples, tá? Não se preocupe. É que realmente eu não tenho ela aqui anotada, mas em resumo, é isso, é mais barato o software quebrar na sua mão do que quebrar na mão do cliente, tá? Então, essa é a importância dos testes. Vai chegar na sexta-feira, provavelmente ou os testes vão passar e você vai fazer um deploy com segurança, ou não vão quebrar e você vai para sua casa tranquilo, sabendo que não tem nada errado em produção, tá?
Se você ainda não entendeu a importância dos testes, basicamente ele serve para chegou sexta-feira, você tem que fazer deploy. Simplesmente você vai fazer o deploy com todos os seus testes passando, você vai ir para casa, assistir um Netflix, assistir uma série, estar com seus amigos, com a sua família, sem a preocupação do seu celular tocar e ser seu chefe, sem a preocupação do seu celular tocar e ser seu líder, falando, temos problemas. Então, assim, isso já aconteceu muito comigo, não tanto porque eu sempre procurei entregar código de qualidade, mas isso acontece, pelo menos acontecia quando a cultura era mais, o processo de desenvolvimento de software ele era mais arcaico, o DevOps ele não era tão presente, né, a cultura do DevOps, para quem não sabe, ela ajuda bastante, a cultura e as ferramentas do DevOps ajudam bastante aí a entregar qualidade de código, e isso acontecia direto. Pô, vou contar, uma vez, sábado, sexta-feira eu tinha ido viajar, sábado eu estava viajando, eu não estava em casa, eu tinha saído com a minha família, a aplicação quebrou em produção. Cara, eu estava na praia, eu não tinha computador, eu só tinha meu celular com internet e quebrou em produção. Qual que é a minha responsabilidade como desenvolvedor? Cara, tá na mão do cliente, a gente tá perdendo dinheiro, a minha responsabilidade é arrumar. Se na época tivesse uma cultura de testes, tivesse uma cultura ali de DevOps, talvez, talvez não, com certeza não ia ter nem ido para produção aquela aplicação quebrada e o cliente não ia estar bravo, meu chefe não ia estar bravo e eu estaria na praia tranquilo. Resumindo, eu tive que chamar outro desenvolvedor para ele poder acessar, porque eu estava sem computador e eu também não ia para casa. E aí eu fui fazendo pair programming com ele através do meu celular, que é horrível, né? Fazer esse tipo. Pair programming é incrível, mas pair programming onde você está no celular e a pessoa está programando não é legal. Enfim, agora que a gente entendeu os tipos, o porquê de testar, né? Basicamente é para você ficar em paz, tranquilo e garantir qualidade no que você está entregando. Vamos entender os principais tipos de teste, tá? Existem muitos tipos de teste, tá? Temos testes de unidade. O teste de unidade, tá? Ele é um teste que ele visa testar cada unidade do seu código. Então aqui, ó, Lucas, o que que é uma unidade do meu código? Vamos abrir aqui a nossa service, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Show de bola. O que que é uma unidade do meu código? Tá vendo esse método create aqui que a gente criou em outras aulas? Tá vendo? Então, ele é uma unidade. Por que que ele é uma unidade? Ele é um método, ele é uma unidade, ele faz parte do meu código. Então, quando a gente testa a unidade, a única coisa que a gente vai estar testando é isso aqui, esse trecho de código, tá? E Lucas, é um teste para cada trecho de código? Não. Quantos cenários, né, a gente tem aqui? Vamos lá, a gente tem um cenário que a gente testa e ele dá certo, né? Ele cadastra o usuário. A gente tem um cenário que o usuário não existe. A gente tem um cenário aqui que o usuário mandou dados inválidos para a gente. Então, assim, são três cenários que a gente tem que testar. E considerando aí um quarto cenário, por exemplo, um banco de dados fora do ar ou alguma coisa do tipo, são mais um cenário, né? No caso, quatro cenários no total, tá? Então, são N testes para cada unidade do nosso código, tá? Então, o teste de unidade ele testa a unidade. Lucas, mas esse método ele chama outras pessoas, ele chama aqui o user repository, esse get by email, né? No caso aqui na nossa user repository, ela é outra unidade. O que que a gente faz aqui? Bom, nesse cenário aqui, a gente realiza aí o processo de mock, né? Que eu vou explicar quando a gente estiver implementando, mas basicamente a gente finge o comportamento desse get by email, tá? Também aqui do encrypt, né? E do create aqui a gente vai fingir porque eles são outras unidades. Então a nossa unidade chama outras unidades e aí a gente não está testando essas outras unidades, a gente só está testando a nossa unidade de create aqui, somente essa unidade aqui. As outras unidades a gente não está testando, porque as outras unidades a gente vai testar em outros testes, entendeu? Então, assim, esse user repository create vai ter o seu próprio teste. Esse encrypt aqui, ele não precisa ser testado. Por que não? Eu explico. Esse encrypt aqui, basicamente, ele vem da biblioteca Skinet, que é a minha biblioteca que eu fiz para facilitar algumas coisas para mim. E essa biblioteca, aqui eu não estou conseguindo dar F12, mas ela é uma biblioteca externa. Sendo uma biblioteca externa, ela tem os próprios testes. Então, se eu vier aqui no meu Google, entrar aqui no meu GitHub e na biblioteca, né? Deixa eu entrar aqui. Beleza.
A gente vai entrar aqui, vamos entrar em SRC, tá vendo que tem aqui esquinet.testes. Então a gente tem os testes da biblioteca. Então essa biblioteca já está testada porque é um pacote externo. Inclusive, peço para vocês, se vocês quiserem contribuir, né, desenvolvedores aí que tenham conhecimento e querem contribuir com esse pacote aqui, sintam-se abertos a fazer um fork do projeto e mandar um pull request, tá? Se vocês verem algum ponto de melhoria ou alguma coisa para adicionar, sintam-se à vontade para mandar uma pull request. Enfim, então, essa biblioteca externa, ela está testada, logo eu não preciso testar ela no meu código, tá? Então, o provedor das bibliotecas geralmente testa essas bibliotecas antes dela ir para o ar. O caso do Entity Framework, o Entity Framework Core, né, o normal também, o do .NET Full, ele é testado, tá? Pela própria Microsoft, tá? Tem os testes criados pela própria Microsoft, então isso você não precisa testar. Você precisa testar as unidades que você criou. No caso, a gente criou esse create, então vamos testar essa unidade. Beleza, para finalizar, o teste de unidade, ele é o mais barato de se fazer. Lucas, como assim? Teste tem preço? Sim. O teste de unidade, ele é o teste mais barato, porque quem faz ele diretamente é o desenvolvedor, os outros testes também, mas ele é o teste mais fácil e mais rápido para o desenvolvedor fazer. Então, assim, Lucas, estamos com prazo apertadíssimo. A minha indicação é, vocês vão precisar testar de qualquer forma. Não existe entrega de aplicação sem teste. Mas, se realmente for um cenário crítico, tenha pelo menos os testes de unidade. São os testes mais baratos e mais rápidos de se fazer. Por que barato? Porque é mais rápido. E tempo, cada hora que um desenvolvedor gasta em alguma coisa é dinheiro que a empresa está gastando, né? Cada desenvolvedor aí tem um valor por dia para a empresa, para estar ali dedicando as suas 8 horas por dia. Então, esse teste aqui, ele é mais barato, porque ele é mais rápido de se criar. Tá, o teste de unidade, né? Aqui no caso não é o teste, é a nossa unidade em si. Segundo tipo de teste. Ele é o segundo tipo de teste mais barato, ele não é tão rápido de criar, mas ele ainda assim é um pouquinho só mais demorado que o teste aqui de unidade, que é o teste de integração. O que é um teste de integração? Esse teste eu gosto de explicar aqui, ó. Vamos entrar aqui na nossa API, tá? E na pasta controllers, tá? Então, a gente tem aqui o nosso user controller, né? Então, aqui no nosso user controller, eu vou vir aqui no método de create, tá? A gente recebe os dados do usuário, né? A gente chama a user service, que consequentemente chama o repositório, cria o nosso usuário, na user service tem toda a nossa lógica de negócio e retorna o usuário criado aqui para o nosso controle, tá? Lembra que o teste de unidade a gente só testa a unidade, então a gente só iria testar essa parte aqui e aí a gente ia mocar, né, usar o mock, fingir a execução dessa parte aqui, tá? Para poder realizar o nosso teste de unidade. Já no teste de integração, a gente só moca o essencial. Então, o que que é o essencial? Um banco de dados, né? Então, a gente usa um banco de dados fake. No caso aí, geralmente com este framework, a gente usa um banco de dados em memória para fazer os testes de integração. É muito bacana, tá? Então, a gente testa todo o fluxo desde aqui, então aqui da ponta, né, que no caso seria o nosso controller, da nossa entrada de dados, até o final, que seria o banco de dados, que ele é simulado com um banco de dados falso, até a volta, né? Então, a gente testa toda essa parte, por isso que o nome é teste de integração. Ele percorre todo o fluxo e volta, tá? Ele também não é caro de se fazer, mas ele também não é barato igual o teste de unidade, que é rapidinho de fazer. Porque lembra que no teste de unidade você está testando um método. Aqui você vai testar todos os métodos, né? Exceto os métodos de biblioteca, como o do Automapper aqui e tudo mais, que a sua unidade está chamando. Você vai testar todo o fluxo, né? Toda a integração de código. Tá? Esse é o segundo tipo de teste. O terceiro tipo de teste que a gente tem é o teste automatizado por interface, né? E geralmente a gente usa bibliotecas para poder facilitar isso para a gente. Então, assim, a biblioteca mais famosa e que eu já utilizei bastante é o Selenium WebDriver, né? Então, o que que o Selenium faz? Vamos lá. O Selenium basicamente, então imagina aqui, ó, eu vou entrar aqui na página do próprio Selenium, tá? Então imagina que eu quero testar a funcionalidade aqui de pesquisa, mas eu não quero testar pela minha API. Eu já criei meus testes de unidade, eu já criei meus testes de integração. Eu quero chegar aqui na minha API e fazer uma pesquisa. Vou pesquisar, por exemplo, 1, 2, 3 e eu quero um resultado. Enfim, ó. O Selenium aqui ele tem uma interface, o site do Selenium tem uma interface de busca, né? Mas enfim, vamos supor que é esse teste que eu quero fazer. Eu quero pesquisar 1, 2, 3 aqui na minha interface, né? Quero fazer o teste automatizado pelo Selenium, ele vai te auxiliar a criar
esse teste, né. Então, quando você cria um teste utilizando o Selenium, um teste automatizado de interface, né, ele vai abrir um navegador, ele vai clicar aqui, vai digitar 1, 2, 3, vai pesquisar e vai esperar uma resposta que você vai setar lá. Eu quero que quando pesquise aparece tal coisa. Esse tipo de teste ele é caro de fazer, tá? Ele já é um teste caríssimo de fazer, porque você tem que configurar o Selenium, você tem que definir os seus cenários, né, as ações que um usuário comum faria aqui. Então ele é um teste mais caro, mas com certeza é um teste muito válido aí se você já tem uma estrutura mais robusta de empresa, tá? Levando ao pé da letra, a aplicação deveria ter todos os tipos de teste, mas a gente sabe que num cenário enterprise, onde a empresa ela tem prazos e metas para bater, é difícil ter todos os cenários, tá? E o último tipo de teste, tá? Não são só esses 4 que existem, existem outros tipos de teste, mas os testes que eu estou mostrando aqui são os principais testes, tá? O último tipo de teste é o teste de carga. O que que é um teste de carga? Basicamente, esse teste aqui ele serve para você medir ali a performance da sua aplicação, onde está tendo gargalo, quanto de porrada a sua aplicação aguenta, né? Então, geralmente a gente usa o JMeter, né? A biblioteca que eu mais uso é o JMeter, tá? É uma biblioteca incrível, sensacional para poder testar, tá? Ela é feita em Java, a interface dela é mais ou menos, não é tão amigável, mas é muito bacana para teste de interface, eu gosto bastante. Tá? E esses são os 4 tipos de teste principais aí que você vai estar vendo no dia a dia. Existem outros tipos de teste, tá? Então, basicamente, os testes de carga, eles têm ali tipos de teste específico de carga, os testes de interface, eles têm tipos de testes específicos de interface, enfim, existem outras bibliotecas além do Selenium, existem outras bibliotecas além do JMeter, tá? Então, assim, é só um overview geral dos tipos de teste, tá? Então, unitário, integração, automatizado barra interface e teste de carga, tá? Então, esses são os principais. Indo para testes automatizados, tá? O que que a gente vai brincar? Bom, para testes automatizados tem três principais bibliotecas aqui dentro do C Sharp. Uma é o XUnit, tá? Que é a que a gente vai utilizar, é a que eu mais gosto e é a que eu acho mais fácil de se trabalhar. Tem a MS Test, né, que é nativa do Visual Studio, então aí se você tiver um cenário que é limitado, que talvez você não possa usar o XUnit, eu indico a MS Test, tá? Ela é bem bacana, bem bacana. Eu ainda prefiro o XUnit, ela funciona assim, quase que idêntico ao XUnit. E tem o NUnit, tá? Os criadores, se eu não me engano, do NUnit e do XUnit são as mesmas pessoas, tá? Porém, por questões de projeto, enfim, a galera resolveu criar o XUnit. Então, esse aqui é meio que o filho do NUnit, né? Com algumas coisas melhoradas, tá? Bom, o NUnit eu gosto dele, eu já usei ele em alguns projetos, mas eu ainda prefiro o XUnit por uma questão de facilidade, é mais fácil de você achar conteúdo também, se você precisar, e a galera do .NET, da comunidade em si, gosta mais do XUnit. Então eu vou estar utilizando ele, porque até hoje foi o que eu mais vi também presente em projetos, então eu acho muito válido a gente ir por ele. Tá? Aqui a gente só vai estar realizando os testes de unidade, os testes unitários, porque, como eu falei, teste de integração ele é caro, teste de interface automatizado é mais caro ainda, e teste de carga, cara, você precisa criar um plano de teste, é muito mais caro, em questão de tempo, tá? Quando vocês ouvirem caro, não significa que é caro de dinheiro, né? Talvez signifique, provavelmente vai significar, mas assim, pode significar caro de tempo. Tá? E tempo também é algo precioso dentro do mundo do desenvolvimento de software. Então, a gente vai estar fazendo só testes de unidade e a gente vai vamos simular um cenário aqui que a gente está com um prazo super apertado e a gente precisa garantir a qualidade do código. Qual é a parte que vocês acham que é mais importante do nosso código, que a gente precisa garantir que está funcionando antes de entregar para o nosso cliente? Se, eu vou te dar 3 segundinhos. Se você falou que é nossas regras de negócio, o nosso business, você acertou, tá? Então, basicamente, se você tiver, pô, tô ferrado, mas eu preciso garantir qualidade, eu quero garantir qualidade, sobrou um tempinho, né? O que não é certo, você não tem que aplicar teste só quando sobra tempo, você tem que aplicar teste sempre, por questão de qualidade. Enfim, se você não conseguir entregar algo testável, é preferível talvez não entregar e pedir mais prazo, tentar negociar, tudo é negociável, tá? Mas, como eu falei, é uma situação hipotética, né? Então, qual é a primeira coisa e a principal coisa que tem que estar testado? O nosso
negócio, né, nossa regra de business tem que estar testada. Óbvio que nossa regra de negócio aqui é super simples, é uma regra de negócio que, assim, é tão básica que, enfim, né, mas é uma regra de negócio e deve ser testada, tá. Então, no seguinte cenário, né, a gente está aí sem prazo, precisamos testar a regra de negócio, vamos direto aqui. Lucas, qual seria um exemplo disso numa aplicação maior, numa aplicação real? Pô, você está trabalhando aí num marketplace, por exemplo. Qual que é a parte do marketplace que não pode falhar? Cara, vendas não pode falhar, vendas e pagamento, né? Porque é ali onde você ganha o seu dinheiro. Então, assim, pô, preciso testar, só vou conseguir fazer teste para uma parte do código, cara, deixa catálogo para lá, deixa contas para lá, foca em vendas, porque é a parte mais importante aí, talvez, que é onde entra o dinheiro. Se você não souber qual é a parte mais importante do seu negócio, vê qual que é o core, o núcleo dele, para ele poder funcionar muito bem. E se mesmo assim você não conseguir enxergar, é a parte onde entra o dinheiro, provavelmente. Então, a gente vai fazer os testes de unidades somente aqui para nossa parte de business, beleza? Então, é a parte mais importante, a gente vai focar aqui. Como eu falei, a gente vai utilizar o XUnit para poder estar criando aí nosso projetinho de testes. Então ele vai ser aqui, ó, o 6, né, manager.tests. Então vamos abrir aqui o terminal, meu terminal, vamos dar um e vamos digitar o seguinte comando: .NET new XUnit, né? Antes disso, na verdade, eu vou dar um cd src aqui, vou criar uma pasta, né, uma pasta digna aí, então vamos lá, vamos dar um mkdir, que é o comando do terminal para criar a pasta, vou dar o seguinte nome, né, 6 manager.test, show de bola. Bom, vou criar aqui a pastinha, ele criou, vou entrar aqui, ó, cd6, show de bola, vou dar um cls, eu não sei se tá muito pequena a tela, eu acho que, calma aí, Ctrl mais, show, acho que agora tá melhor. .NET New XUnit, que é para criar o projeto de testes. Então, vamos dar aqui um .NET New XUnit, ele vai dar um getting ready aqui, né? Ele vai pegar o, o template, e aí ele criou pra gente aqui, né? Deixa eu só dar um Ctrl menos para diminuir o terminal. Ele criou aqui pra gente do lado esquerdo o nosso projetinho de teste. Perceba que ele vem aqui com uma classe aqui chamada Unity Tests, né? E aqui a gente vai fazer algumas coisas, né? Na verdade, primeiramente, eu vou mover isso aqui para a lixeira, tá? E eu vou fazer o seguinte, aqui, basicamente, ele criou um CS Proj, tá? E ele deu um nome todo errado. Por quê? E aqui ele já está com .NET 6, tá? Eu vou trocar isso aqui para .NET 5, porque já saiu algumas versões preview do .NET 6, né? Então, eu acabei baixando e aqui eu vou trocar aqui para o .NET 5, tá? Aqui eu vou trocar o nome dele, tá? Vou deixar só manager.tests e aqui eu vou renomear ele, tá? Vou deixar aqui somente manager.tests.csproj. Show de bola, né? Agora tá certinho o projeto. Agora que a gente tem esse cara aqui, ó, a gente tem o nosso projetinho de testes, né? Deixa eu entrar aqui na CRC e um projetinho de teste. A gente precisa usar aquele comando que a gente usou no anterior, que é basicamente para adicionar um projeto de referência, tá? Aqui. E qual vai ser o nosso projeto de referência aqui? Tá? Basicamente, o nosso projeto de referência aqui, a gente vai precisar do projeto de infraestrutura, do projeto de core e principalmente do projeto de services e de domínio. O único que provavelmente a gente não vai utilizar aqui é o da API. Então, é o mesmo comando da outra aula. Tá? Eu vou pegar os comandos aqui, eu vou digitar todos e vou mostrar para vocês. Bom, aqui está o gist, né, que é o trecho de código, com todos os comandos que eu usei aqui na aula. Então, se você tiver em dúvida qual comando que eu usei aqui, você pode vir aqui e olhar. Tá? Então, ó, aqui tá os comandos de referência, olha lá. É os comandos para a gente dar a referência. Então é .NET, né? Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. .NET Edge, você informa o projeto e informa quem ele vai referenciar. Então aqui no nosso caso, vamos lá. .NET Edge, você vai falar que o nosso TestSysproj vai referenciar, né? Reference, show de bola. Aí você coloca, né, as aspas simples aqui, ou pode ser aspas duplas também, não tem problema, tá?
Vou pegar aqui, ó. E aí a gente vai falar que ele vai referenciar o 5 traço manager. Vamos adicionar a core, tá? Manager.core barra manager.core.csproj. Se eu não me engano, a gente tem que adicionar ele também na solução. Então, antes disso, a gente tem que, né, adicionar ele aqui na solução. Deixa eu adicionar ele aqui na solução, tá? Não pode esquecer disso. Vou limpar aqui o terminal. Deixa eu copiar o comando que fica mais fácil para mim, né? E aí, manager.tests.csproj. Agora sim a gente adicionou o projeto na solução. E aí agora a gente consegue utilizar o nosso querido .NET Reference. Beleza, adicionamos o projeto 5, que era o Core. Show de bola. Agora a gente vai adicionar o Services, tá? Vamos lá. Services. Se eu não me engano, é Service. Ah, tá. Faltou trocar aqui o número, né? O service aqui é o 3. Show de bola. O domain, nosso domain é o 2. Então troquem aqui, tá? Domain. Beleza, adicionamos o domain. Eu acho que é só esses. Ah, não, tem o infra também. Temos que adicionar aqui. Eu vou só dar uma limpada aqui no terminal, né? Porque senão não vai dar pra ver. Vou dar um CLS. E vamos adicionar aqui o nosso infra, que é o 4. Show de bola. Infra. Beleza, adicionamos todos os projetos de referência aqui no nosso projeto de teste. Como a gente sabe isso, se você clicar aqui, olhar aqui o nosso item group, vai ver aqui que está o domain, o services, o core e o infra. Beleza, a gente já está com o nosso cenário pronto, eu sei que a aula já está longa, tá? Mas a parte de testes eu consigo explicar, não tão demorada a parte do código, né? Eu não vou demorar tanto, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer no caso, o certo seria você testar todas as unidades do seu projeto, né? Então, geralmente, o que eu faço, tá? Aí aqui a parte de teste é meio que individual, cada desenvolvedor gosta de deixar de uma forma. Eu sou um cara que eu gosto de deixar tudo muito organizado, tá? Provavelmente vocês já perceberam. Então, eu criei uma pasta chamada Projects, né? Nessa pasta aqui, ela vai me informar qual projeto eu estou testando. Eu estou testando o Service, Domain, API, Infra, Core. Lembra que eu falei? A gente vai testar somente, né, o projeto aqui de services, né? Mas seria bacana vocês deixarem aqui outras pastas, né, para caso assim, um desafio até para vocês testarem as outras, criarem testes aí para as outras, para os outros projetos, né? Então seria bem bacana. E aqui new folder, opa, new folder domain. Então eu criei aí uma pasta para cada tipo de projeto. Aqui os ícones das pastas estão diferentes porque eu uso uma extensão chamada Material Icon, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo, mas esse vídeo vai sair lá no YouTube, né? Mostrando as extensões, mostrando tudo que eu uso aqui. Vocês podem perceber que aqui do lado eu uso bastante Docker, eu uso bastante Azure. Então, se quiserem, eu faço um vídeo aí, só deixarem aí nos comentários, tá? Bom, show de bola. Criei a pasta de projects e aqui eu vou dar um new file, tá? Eu vou criar minha user service test.cs. Então tá bem organizadinho, tá vendo? Projeto de teste tem a pasta projects e tem a user service test.cs, tá? Então vamos lá. Criar a classe public class user service tests. Na verdade aqui devia ser test, né, no plural, porque é mais de um teste, tá? Beleza. Então, aqui vai ser a nossa classe de teste. Eu preciso informar que ela é uma classe de teste? Não, não preciso, tá? Não preciso informar que ela é uma classe de teste, fique tranquilo. Bom, primeira coisa, qual é o primeiro método que a gente vai testar? É o nosso método de create, tá? Mas antes da gente testar, né? A gente vai testar, calma. Antes da gente testar, a gente precisa criar outras coisinhas antes de vir aqui para essa classe aqui, efetivamente. A primeira coisa é que a nossa classe aqui de services, se a gente vir aqui, ó, services, tá vendo que ela usa o automapper? Então a gente precisa de uma instância desse automapper configurado. Outra coisa importante, tá vendo que pra gente essa classe
user service ela recebe coisas no construtor, o IMapper, o iUser repository, o Hangnail cryptography. Então assim, ela recebe coisas no construtor, tá? E, então, isso aqui é gerenciado pelo container de gestão de dependência da Spinat. Só que aqui no teste não tem container de gestão de dependência, entendeu? É a gente que vai implementar isso porque a gente não vai usar efetivamente aquela interface. A gente vai utilizar mocks, né? Lucas, o que são mocks? O que é mock, né? Basicamente, mock é você fingir alguma coisa, né? Se você for traduzir aí no literal da palavra. Então, se você for traduzir aí no literal da palavra é imitar, né, fingir, tá? Tem outras traduções, mas a principal aqui que a gente leva pro nosso teste é a imitação, né, fingir. Então, um mock é a gente fingir alguma coisa, simular algo, tá? Então, efetivamente a gente precisa informar o que a nossa classe que será testada, né, vai utilizar. E como que a gente fala quem é a classe que será testada? Então, a primeira coisa, né? A gente precisa falar quem que vai ser testado, pô. Então, vamos lá. Private, read only, tá? iUser service. Lucas, por que você vai utilizar a interface ao invés de utilizar a implementação concreta? Vamos lá, galera. Solid. Tá. Se a gente for pegar ali pelo princípio da injeção de dependência, ele fala que é preferível a gente trabalhar com abstrações e interfaces ao invés de implementações concretas. Então, se você puder trabalhar com interface, cara, ótimo, tá? Então, opte sempre por trabalhar com interfaces. Óbvio que chega um momento que não dá. E esse objeto a gente chama de SUT. O que é SUT, Lucas? SUT é Subject Under Test. Ou seja, é a pessoa que será testada, né? A pessoa que estará sobre teste. Tá? E aqui, basicamente, na verdade, ele está falando aqui que ele não reconhece user service, até porque eu esqueci de criar primeiramente, né, a namespace, né? É importante criar a namespace, tá? Então vamos lá, manager.tests.projects.services, beleza. Agora eu taco esse cara aqui, tá? Beleza. E aí, bom, ele ainda não está reconhecendo a user service. Então a gente, ó, que nem eu mostrei na outra aula, dá um view, command palette e reload o window, tá? Ele vai dar um reload aí no VS Code. E mesmo assim, se ele não reconhecer aqui, ele teria que estar verdinho, né? Se a gente vier aqui e dar um .NET clean, e beleza, né? .NET build. Provavelmente eu vou ter algum problema de SDK aqui, tá? Por causa do .NET 6, mas eu tenho quase certeza que não, tá? Ó, tá vendo? A hora que eu dei o clean e o build, ele me avisou que ele não sabe, não faz ideia de quem é a user service, porque faltou using. Então você dá um control ponto aqui, tá? E o certo, na verdade, é ele te informar o using do iUser service. Se ele não te informar o using do iUser service, você pode vir aqui, né, na parte de interface, copiar a namespace dele, dar um using e Lucas, não reconheceu mesmo colando, mesmo verificando as referências, que nem eu falei, você pode vir aqui e dar um command palette reload window. Eu sempre opto por usar o Visual Studio 2019, eu gosto muito do Visual Studio 2019, porque os problemas de IntelliSense dele são menores do que o do VS Code, tá? Bom, dei um reload na window, dei um rebuild e agora o que me avisa é só uma warning falando que esse cara aqui nunca está sendo utilizado. Tá tudo bem. Beleza? Bom, show de bola. Agora que a gente já tem aqui, né, o nosso carinha que a gente vai testar, eu vou dar um comentário aqui, digitar mocks, que é os mocks, né, as classes que a gente vai usar para simular alguma coisa, né. O primeiro que eu vou usar é o iMapper, tá? Esse aqui eu não vou utilizar um mock em si, tá? Eu não vou mocar o iMapper, eu vou basicamente utilizar uma instância dele porque ele é necessário, tá? Segunda coisa, eu vou criar, vou criar aqui um mock, né? Então, para usar o mock, você coloca mock, tá? Você fala quem você quer simular, um iUser repository. Lembrando, eu não vou testar o repository, eu vou testar a service, então preciso fingir o funcionamento de repository. Então, user repository mock, tá? E eu também vou precisar mocar a nossa
interface, né, de criptografia. Então aqui, ó, iHinge Style Cryptography. Eu acho que é assim que se escreve. Aqui na verdade é um Y. Beleza. E aí a gente chama de Style Cryptography Mock. Lucas, eu não estou reconhecendo esse pacote mock em nenhum pacote mapper. Sim, por quê? Porque você precisa instalar esses pacotes no seu projeto, claramente, né? Então, o projeto de teste ele não tem o iMapper, tá? Os outros pacotes na sua solução tem. O de teste não, você acabou de criar ele. Então, o que você faz? Entra aqui na SRC, entra aqui no 6, dá um .NET add package automapper. Então, ele vai lá no NuGet, buscar o automapper, trazer pra gente, né? Beleza. Então, a gente tem agora o automapper, tá? Agora ele vai estar reclamando, provavelmente um control ponto já vai aparecer, using automapper, um problema resolvido, tá? Ele tá aqui em cima, e agora a gente precisa do mock, né? Do mock. Como é que a gente, no caso, pega esse mock, da onde que vem? Cara, simples, .NET add package mock com Q, tá? Né? A gente chama de mock, né? Mock, ele vai lá no NuGet, vai pegar o mock, que é um pacote auxiliar, vai instalar pra gente. Instalou, simplesmente a gente vem aqui, Ctrl ponto, using mock, dificuldade nenhuma, tá? E aí ele vai reclamar, obviamente, porque não tem o user repository referenciado, né? Agora tem, e o iHinge Cryptography, a gente vai ter que vir aqui também e dar um .NET install, não, opa, .NET add package SKNet. Cuidado, gente, tá tentando adicionar o package sem estar na pasta que tá o CSProj, tá? Então, cdsrc, cd6, tá? Agora sim, .NET add package SKNet. Vai lá no get, vai achar o pacote e instalou. Para mim, Ctrl ponto, adiciono o menino aqui, show de bola. Então, os meus mocks estão aqui, tá? Beleza, tenho os meus mocks. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um public, né? É um construtor, né? Então você pode dar setor, né? É um auxiliar. Você dá um tap, ele já cria um construtor para você. Você pode apagar esse parameters. Eu já mostrei isso na outra aula, tá? O mapper, por enquanto, eu vou falar que ele é igual a null, tá? E vocês vão entender daqui a pouquinho, porque o próximo passo é a gente criar esse automapper. O nosso user repository, a gente vai dar um new mock, tá? E a gente vai falar que ele é igual a um novo mock, ou seja, um novo objeto que vai simular user repository. E a mesma coisa para o nosso HingeDial Cryptography, certo? Beleza. Após isso, a gente fala que o nosso objeto de teste vai ser um new user service, então ele vai ser apesar dele ser uma abstração, ele vai instanciar o objeto que a gente vai testar. E aí, a gente passa aqui os parâmetros, né? O mapper, a gente vai passar o nosso mapper, né? O user repository, a gente vai passar o nosso user repository mock. E o nosso HingeDial, a gente vai passar o HingeDial Cryptographic Mock. Lucas, por que que ele não reconhece? Porque ele é do tipo mock, ele não é o objeto em si. Então, quando a gente chama a propriedade object aqui, né, do nosso mock, aí sim ele passa um objeto mocado do mesmo tipo que o nosso construtor pede, tá? Então, quando a gente for executar, né, quando a gente chamar o método em si aqui da nossa user service, a hora que o método chamar o user repositório, ele não vai estar chamando um repositório de verdade, ele vai estar chamando um repositório fingido, um repositório falso, né, que a gente consegue falar para ele, configurar e falar qual é o retorno, tá? Então, aqui o nosso mock, ele está criado, ele está tranquilo aqui, ó, de boinha, tá? Falta um ponto e vírgula aqui, beleza? Então, a gente tem aqui, né, o nosso SUT, né, o nosso objeto que a gente vai testar, ele está aqui, tá? Show de bola. Lucas, o que a gente tem que fazer agora, né? Olha aqui, o nosso automapper está igual a null, isso aqui não é legal, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar, né, a parte de configuração desse automapper. Antes disso, aqui dentro da nossa pasta services, na verdade, tá tranquilo, eu não preciso criar nada aqui não, tá? Bom, na pasta de teste aqui, ó, botão direito, new folder, vou adicionar aqui um negócio chamado configuration. O que esse configuration vai fazer? Aqui a gente vai colocar todas as configurações que a gente precisar. No nosso caso, a gente precisa só do automapper. Então, automapper configuration.size, tá?
Vamos começar pela namespace, né? Manager.tests.configurations. Show de bola. E esse cara aqui vai fazer aí a configuração pra gente no caso aí do Automapper, da instância do Automapper que a gente precisa, tá? Eu vou copiar e colar esse trecho de código e vou explicar para vocês, tá? Antes eu vou precisar dar o using do Automapper, tá? Opa, desculpa, faltou o nome da classe, né? Então, public vai ser uma classe estática, tá? Eu vou copiar e colar para vocês porque é mais fácil e aí eu explico, né? Questão de economia de tempo, tá? Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui, né? A gente tem, aqui faltou os usings. Olha, eu também vou precisar aqui da parte de view model, né? Então, eu vou ter que adicionar a referência também do projeto web. Mas antes, deixa eu explicar, e aí eu adiciono essa referência. Ó, bom, primeiramente, ele vai retornar para a gente um IMapper. Lembra que a gente está trabalhando com abstração, a gente está seguindo o princípio da injeção de dependência, da inversão de dependência. Se eu falei injeção de dependência na primeira, me perdoem, é princípio da inversão de dependência, porque você inverte, você não depende mais de uma classe concreta, você depende de uma abstração, então você inverte a dependência, tá? É inversão, não é injeção de dependência é outra coisa. Então, aqui basicamente a gente instancia a classe Mapper Configuration, que é uma configuração de AutoMapper. A gente cria um mapper, né? UserDTO, ViewModel, UserDTO, ViewModel e UserDTO. Eu acho que esses dois AutoMappers aqui a gente não precisa, porque a gente não trabalha com ViewModel ali na nossa service, então pode tirar, tá? E no fim a gente dá um CreateMapper que nos retorna um IMapper. Então aqui na nossa classe de teste, agora que a gente já tem o nosso AutoMapper Configuration, para a tela, copia o código e tenta entender o que ele está fazendo, né? No caso aqui é bem tranquilo, porque está bem explícito o que ele realmente está fazendo, mas para o código e entende o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente não vai mais chamar, vai setar como num, né? A gente vai chamar o AutoMapper Configuration, que está lá na nossa classe de Configuration, get configuration. Ele vai retornar para a gente aí a configuração do AutoMapper necessária. Show de bola, a gente criou um ambiente no qual a gente vai conseguir testar a user service. Bom, lembra que eu falei que o teste de integração ele era caro? O teste de unidade, tudo bem que eu estou ensinando, eu estou tendo uma didática para poder mostrar o que está acontecendo aqui, mas o teste de unidade ele já leva um tempinho. Então imagina os outros testes que são mais caros, né? Então, por isso que eu falo, teste é essencial, leva tempo, mas garante qualidade, tá? Mas aplica os testes certos para os cenários certos, tá? O seu tempo é valioso e o tempo da empresa e dos outros desenvolvedores também. Bom, beleza. Agora que a gente tem aqui nossa parte de teste funcionando, o que a gente vai ter que testar, né? Se a gente for entrar aqui na nossa user service, tá? Vamos entrar aqui na user service, a classe concreta. A gente tem que testar o nosso create, nosso update, remove, os gets e os searches, né? Bom, então vamos começar aqui pelo create, tá? Lucas, como que eu crio meu primeiro teste? Quero fazer meu primeiro teste. Então vamos lá. Primeiramente, você tem que colocar o fact. Isso aqui é uma annotation para você indicar para a classe de teste que aquilo lá é um teste, né? É um fato. Né? Então, como que você prova um fato? Testando, você vendo acontecendo. Então, fact, no caso, de fato. Tá? Aqui você abre e fecha parênteses e isso aqui é opcional, tá? Só o fact já funciona. Mas eu gosto sempre de deixar aqui, ó, display name igual. E aí você dá um display name. Aqui eu vou chamar de create valid user. Tá? Isso aqui funciona melhor no Visual Studio 2019. Mas aqui no VS Code funciona show de bola também, tá? Bom, aqui eu tô falando que esse aqui vai ser o teste de create valid user, tá? Mas, contudo, entretanto e todavia, os testes eles têm padronização, tá? De nome. Como assim padronização? Então vamos lá. Public async task. Geralmente, task é de outra biblioteca, né? Vamos ter que dar um using no thread tasks aqui, né? Vamos dar um using nesse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro você coloca o nome do método. Qual que é o método que a gente vai testar? Create, né? Qual o cenário que você quer testar, né? When user is valid. Então, eu vou colocar aqui eu vou colocar como comentário aqui embaixo, tá? Então, nome, método, cenário, condição, né? Vamos chamar de condição aqui, tá?
condição e resultado esperado, tá? Nome, condição, resultado esperado, né? Então, nome, create, condição, quando o usuário estiver válido, para que ele me retorne, return-se user DTO. Então, quando eu criar o usuário, quando ele estiver válido, eu quero criar o usuário, quando ele estiver válido, eu quero que ele me retorne um user DTO do usuário criado, né? Então, o teste, ele tem padronização de nome. Existem diversos tipos de padronização, essa que eu acho a mais viável. Você está dentro da classe User Service Test, então você já dá a entender que você está dentro da User Service, você colocou create, o nome do método, a condição que você quer testar e o retorno esperado, tá? Então, show de bola. Testes unitários são divididos em 3 etapas. A gente chama de arrange, act e assert, né? Qual que é o de cada etapa aqui? Arrange, você arranja tudo, né? Você como se você, por exemplo, montasse um quebra-cabeça ali, montasse um castelinho para o seu teste acontecer. Né? Então você arranja todos os dados, arruma todos os dados e todas as configurações para o seu teste acontecer. Act, você realiza, você chama a sua função que você quer testar. E o assert é você verificar o resultado, né? Você acertar, né? Verificar se o seu resultado tá tranquilo. Esses 3 juntos formam os 3 As dos testes, né? Arranjar os dados que a gente precisa, atuar, realizar a chamada de quem a gente precisa chamar, e acertar é verificar se está tudo nos conformes, né? No resultado no que a gente espera. Tá? Aqui no display name, provavelmente ele tá ficando vermelhinho, porque eu tenho que dar um using xUnit, né? Faltou e é importante, tá? Bom, beleza, na verdade eu vou colocar isso aqui em cima, fica melhor. Outra coisa que eu gosto também bastante, de colocar aqui como assinatura, que também é opcional, você não precisa colocar, mas eu acho bacana, é o trait. O trait, ele te ajuda a deixar uma assinatura, ele te ajuda a o seu teste ficar mais visível, né? No caso, aqui na hora que você for listar os testes. Não tenho certeza se funciona com o .NET, com o Visual Studio Code, tá, né? No Visual Studio Code, acho que sim, mas ele é muito útil lá na parte do Visual Studio 2019, ele funciona muito bem. Então aqui a gente fala que a categoria desse teste é dos services, né? Do projeto que a gente está testando é o service. Bom, vamos voltar aqui para o nosso teste, né? Qual que vai ser os dados que a gente vai precisar arranjar? Então, a gente precisa arranjar um usuário. A gente quer que ele retorne um user DTO. Então, aqui a gente já consegue colocar aqui, ó, var result, no nosso act, né? Await, opa, aqui, ó, await, sut, que é o objeto que a gente quer testar, ponto, create. E aqui, ó, o que ele espera? Um user DTO. Então, a gente tem que passar para ele um user DTO. Eu vou passar aqui como nulo, tá? Por enquanto, que é pra gente ir montando o teste pouco a pouco. Tá, então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um var, né, user to create, então, igual new user, tá? Opa, aqui, beleza. Só que a gente tem um problema, se a gente for entrar aqui em user, tá? Tá vendo que ele recebe nome, e-mail e senha? Então, primeiramente a gente vai passar nome. Vou passar então um nome falso, Lucas. Vou passar lucas@eu.com. E a senha vai ser 123321, tá? Na verdade aqui é user DTO, tá? Porque é o user que a gente quer criar, não o user que a gente criou, tá? Então, aqui basicamente a gente tem que falar para ele, né, efetivamente quem é quem aqui, tá? Então, a senha, tá? É só a gente vai melhorar isso aqui muito, tá? Opa, aqui é password. Beleza. Então, esse aqui é o user que a gente quer criar. Então, a gente pode substituir esse null pelo user que a gente quer criar. Né? Que no caso é esse cara aqui. Então, aqui a gente já está simulando que esse create vai receber esses dados lá do nosso controller. Já é uma simulação, mas não é um mock em si. Tá? Bom, outra coisa. A gente tem que também falar qual que é o usuário que a gente espera criar. Então, vamos lá. User, né? A gente tem que falar aqui user created, que é o usuário que ele vai criar, né? A gente chama automapper.map
e user. Aqui a gente fala aqui user to create. Lucas, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O usuário que a gente quer criar, ele é do tipo user_dto, que é o que a gente vai passar aqui. E a nossa resposta que a gente espera, que a gente vai verificar aqui no assert, é esse user created, tá? Então a gente espera que basicamente esse user created é o user_dto mapeado para o user com o ID de criação que ele teve no banco de dados. Então aqui a gente fala aqui assert.equals, né? Equal, a gente vai falar que o result, o usuário que a gente quer criar, que é basicamente o que esse método tem que retornar, né? Nossa, Lucas, show, agora é só rodar os testes. Calma aí. Você lembra que esse nosso método create, ele chama os carinhas aqui, né? Ele chama o getByEmail. E o getByEmail tá mocado. Se a gente chamar e ele não tiver mocado, não tiver configurado, aqui ele vai estourar uma exceção. Ele chama também o encrypt, que não está mocado. Ele chama o create, que não está mocado, né? Na verdade, está mocado, mas não está configurado. Então, assim, vamos brincar de TDD aqui, né? Então, a gente vai rodar esse teste vai quebrar, tá? Então, ó, clica aqui em Run Test, tá? Ele geralmente coloca em cima do método, tá? Ó, total de testes, 1, passados 0, falhados 1, skipados, né, 0. Bom, ó, primeiramente, ele estourou aqui, alguns campos estão válidos, por favor, corrija-os, né? Então, basicamente, o teste falhou porque algum campo nosso está inválido. Vamos ver o que está inválido? Bom, vamos lá. Vamos chamar aqui o create. É aqui que ele valida o nosso, né, no caso, os nossos campos, né, na user.validate. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um debug test, tá? E aí a gente vai fazer o debug desse teste, tá? Então, ele vai carregar tudo aí e a gente chegou aqui, ó. Chegamos aqui. O que a gente tem aqui no nosso user? A gente tem o nosso ID, né, o nosso nome e a nossa password. E ele vai chamar o user validate. Chamando o user validate, ele vai chamar o normal, né? E ele tá válido. Então, beleza, show de bola. Ele está válido. Só que aí ele vai chamar pra gente o encrypt. E lembra que o encrypt ele não está mocado, esse método não vai fazer nada. Então eu vou dar um F10 aqui. E aí ele já vai lançar a exceção. Porque ele não sabe o que ele vai fazer, ele não está configurado para fazer nada. Então ele vai quebrar, porque aí, como ele não está configurado para fazer nada, ele não vai dar retorno. Ele não está configurado para fazer nada, o retorno dele vai ser uma string vazia. Se vier a string vazia, o validate vai quebrar, porque ele não aceita uma senha vazia, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, a gente tem que configurar esse cara e esse cara para simular o que a gente quer. Lucas, como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou colar o trecho de código aqui, porque vai ficar muito mais fácil para explicar, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente vai tá aqui, ó, userRepository.setup. Então a gente está falando que aquele mock que a gente passou, aquela classe fingida, né? A gente está configurando alguma coisa para ela, .setup. A gente está falando qual método que a gente vai configurar, que é o getByEmail, porque dentro do nosso create, ele busca, no caso, por e-mail, getByEmail, tá? Então, a gente está configurando, no caso, o getByEmail, tá? GetByEmail. A gente está usando it.isAny. O que isso significa? Significa que qualquer string que tem aqui dentro, não importa, ele pode passar qualquer string como um parâmetro. E ao ele chamar esse método da user repositório passando qualquer string como parâmetro, ele vai me retornar nulo. Por quê? Porque é a verificação necessária que eu preciso para ele passar desse trecho de código, tá? Beleza. Segunda parte, não tem esse encrypted password. O que eu vou fazer aqui? Bom, basicamente eu vou chamar aqui um métodozinho depois de fazer um map, que é para ele mudar a senha para um encrypted password. Por que um encrypted password? Porque a gente encripta a senha, né? A gente criptografa a senha. E vocês estão vendo aqui que eles chamam
um new Loren, né? Esse new Loren aqui, o que que é esse new Loren, né? Essa aqui vem da biblioteca Bogus. O que que é a biblioteca Bogus? Basicamente é uma biblioteca que nos auxilia na hora de simular dados. A gente precisa gerar dados falsos. O Bogus faz isso. Então, como é que a gente faz? Do mesmo esquema. CD, SRC, CD6, entra no projeto de testes, .NET, add package, Bogus. Só isso. Ele vai lá no NuGet, vai pegar o Bogus pra gente e vai trazer, tá? Beleza, ele trouxe o Bogus pra gente. Então vamos lá, vamos dar um control ponto aqui. Bogus.datasets é a biblioteca. Então, esse newLoren.sentence nos retorna uma sentença, que é um conjunto aí de palavras que pode ser a sua senha, tá? Enfim, e aí a gente, né, muda o change password, né, simula uma senha encriptada, tá? Uma sentença. E por que a gente precisa fazer isso? Porque no meio do código ele chama esse cara aqui, o encrypt, né, que para encriptar a senha. Só que essa biblioteca ela está mocada, ela está fingida. Ou seja, quando ele chamar esse encrypt, não importa o que ele passar aqui, tá vendo? Vai retornar para a gente a nossa encrypted password, né, que a gente simulou aqui. E por fim, né, o nosso create vai retornar o nosso user created, né, o create daqui do repositório vai retornar esse usuário aqui que a gente espera. Por fim, né, a gente tem que, no caso, fazer a validação. Só que, assim, aqui esse assert, ele é da própria XUnit. Eu não gosto muito dele. Por quê? Porque ele não fica muito claro qual é a intenção, né, desse assert. Você só está lendo, beleza, ponto .echo dá para entender. Mas existe uma biblioteca que faz isso aqui melhor, né? E qual é essa biblioteca? É a Fluent Assertions, tá? Então vamos lá, vamos dar um cd src, vamos entrar no projeto 6 e, cara, mesmo comando, .NET, add package, Fluent Assertions. Por que Fluent Assertions? Porque ele é fluente, ele consegue, entendeu o trocadilho? Ele consegue gerar pra gente asserts fluentes. Então, em vez de usar assert.equal, a gente vai utilizar isso aqui, ó. Olha lá que coisa boa. Result showed, né? Se você for estudar um pouquinho de inglês, você sabe que o showed é tipo como se você falasse o resultado deve ser, né? Então, no caso, o resultado ele deve. Então, result showed, ele deve ser equivalente a. Então, a gente mapeia o user created, né? Que é uma entidade de user, e chama um automapper para nos auxiliar. Tá? E aí, basicamente, o que a gente está verificando aqui? Vamos resumir esse teste aqui. A gente está passando aqui o usuário que a gente quer criar para o método. A gente cria uma senha encriptada falsa. Tá? A gente simula o usuário que a gente quer criar. A gente altera a senha dele para senha encriptada falsa. A gente simula o retorno do método getByEmail. Simula o retorno do método encrypt. Simula o retorno do método create. Tá? Chama, aí agora a gente está no act, né? Chama o método que a gente quer testar, que é o create, e por fim a gente valida se o resultado, né, na hora que a gente criou, através de todas essas configurações, é equivalente ao user created, né, que é a nossa entidade de usuário, né, mapeada para um user DTO, porque ele recebe um DTO e volta um DTO. Né? Ele cria a entidade, mas ele volta um DTO. Né? A camada de service ele está trabalhando com retorno somente de DTO. Tá? E, por fim, ele faz essa validação. Ele verifica se o resultado é o que a gente espera que ele retorne. Tá? Agora, se a gente der um run test, tá? Eu vou mostrar outro jeito de fazer isso, tá? Para vocês, mas por enquanto fiquem com o run test, só para a gente testar aqui. Ó, total de testes, 1 passou, 0 falhou, 0 foi, no caso, skipado, né? Então aqui ó, você consegue ver até qual, ó, create when user is valid, né? Outcome passed, né? Que é basicamente a saída dele, ele passou, tá? Tem muito mais teste para a gente criar. Calma, eu não vou criar todo esse teste explicando como eu expliquei esse. Eu só expliquei o primeiro para vocês entenderem a anatomia de um teste. Então, primeiro você arranja todos os dados que você precisa, depois você atua e depois você faz assert. Tá? Antes da gente partir para os outros testes, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que na verdade são as fixtures. Né? Não vou implementar fixture do modo full, como deveria ser,
porque é algo muito grande e a nossa aula já está longa demais, tá? Então, a gente vai implementar as fixtures num formato mais simples, tá? Num formato mais básico, tá? Então, aqui eu vou criar uma pasta chamada fixtures, show de bola, tá? Aqui eu vou criar a nossa user fixture.cs. Por que que eu vou colocar essa classe aqui? Eu vou colar o código também, porque fica muito mais fácil de explicar, tá? Então tá aqui. O que é, Lucas, o que é uma fixture? Tá? Basicamente, uma fixture uma classe que vai agilizar para você a criação de objetos em comum, como se fosse uma factory. Tá? Só que aqui você consegue, no caso, a fixture ela tem um conceito um pouco diferente da factory. Tá? Então aqui, ó, tá vendo que eu tenho o método createValidUser? Então aqui no teste, todo teste que eu precisar de um user DTO, eu não vou ficar fazendo isso, poxa. Eu consigo chamar minha fixture, isso aqui já está abstraído. Tá? Então, ó, create valid user DTO, eu consigo criar tranquilamente, tá? Então a fixture me ajuda, eu consigo criar usuário inválido, consigo criar usuário válido, consigo criar, enfim, uma lista de usuários. Então isso aqui me ajuda pra caramba, tá? Então essa aqui é a fixture. Vão no repositório, deem uma olhada, tem o create, tem o create list, create user DTO, create invalid, tá? Então, vão no repositório, dê uma olhada na fixture. Isso aqui vai me agilizar um trampo para vocês também, tá? Existem formas melhores de implementar isso aqui. Essa implementação aqui é só a nível de simplicidade, a nível de conhecimento, tá? Mas isso aqui funciona muito bem. Beleza? Então vamos lá. Agora, ao invés de eu fazer isso aqui que eu tava fazendo, né? No, aqui, dar um new, deixar essa coisa feia aqui, a gente chama user fixture, tá abstraído, create valid create valid user DTO. Agora ele vai criar um user DTO aleatório para mim, chama na fixture. Show de bola. Bom, Lucas, eu não tenho run test aqui, eu tô com um problema. O que que a gente faz? Não tem problema, tá? Você pode simplesmente vir aqui no seu projeto de teste, dar um .NET run tests. Bom, gente, eu tava enganado, o comando não é .NET run test, na verdade é .NET teste, tá? Faz tanto tempo que eu não utilizo os testes pela interface de linha de comando que acaba que os comandos assim é normal você acabar esquecendo, tá? Então, vamos lá, ó. Aprovado, tá? Com falha 0, aprovado 1, ignorado 0, total 1, né? E ele te mostra aqui qual a quantidade aqui de teste. Caso o teste quebre, né, ocorra uma quebra aí de teste, ele vai mostrar para você qual teste está quebrando e por que ele está quebrando, tá? Então agora a gente vai implementar os outros testes, tá? Os outros testes, claramente, eu não vou, no caso, implementá-los da forma que eu implementei aqui, né, explicando 100%, eu vou colar eles aqui, tá? Porque eu consigo mostrar para vocês de uma forma clara, né, como que o que está acontecendo aqui. Bom, primeiramente, nosso método de create o teste está aqui, é o mesmo teste, tá? Aqui embaixo a gente tem outro teste falando, ó, create when user exists throws new domain exception, ou seja, quando o usuário existir, a gente vai lançar uma exception, tá? Então, aqui, ó, user to create, tá? Então aqui, quando que ele lança exception? Quando o usuário existe. E quando ele verifica quando o usuário existe? Chamando o get by email. E aí, no get by email, em vez de a gente retornar null, a gente retorna um usuário que existe, tá? E a gente precisa fazer isso aqui. Isso aqui é um delegate, tá? A gente está delegando, basicamente, isso aqui é uma função. A gente criou como se fosse a chamada da função, mas não chamou ainda, tá? Então, a gente não invocou essa função, a gente só criou a chamada dela, mas não invocou, tá? Então, para poder usar isso aqui, a gente tem que dar um using system, tá? Que é isso aqui vem da própria system, beleza? Então, a função foi criada e a gente invoca aqui. Então, ó, act showed throw. Então, a gente está falando aqui que quando a gente for criar um usuário, quando a gente chamar essa função invocar, né, dar um invoke, ele vai lançar uma domain exception com essa mensagem, que é o que é a mensagem que a gente formou lá, beleza? Então, por quê? Porque o usuário já existe, né? Basicamente é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, então a única coisa que muda aqui é que quando o usuário for inválido, então a gente pede um usuário inválido lá da fixture, ela cria um usuário inválido, e aí lança uma exceção, porque na hora de validar, o usuário vai estar inválido. Pro update, a mesma coisa, não muda nada do método create, a única coisa que a gente tem é o old user e o user updated, né? Basicamente é a mesma
coisa do método de create. Aqui ele lança uma exceção quando o usuário não existe, você não pode atualizar um usuário que não existe, tá? Mesma coisa. Aqui ele lança uma exceção quando o usuário você tenta atualizar com dados inválidos, mesma coisa, tá? Lá do método de create. Fechou? Fechamos o update. Remove a gente só tem um teste porque assim, ou ele remove ou ele não vai fazer nada, porque se o usuário não existir, ele não vai remover, tá? Então aqui ó, remove when user exists, remove user, né? A gente gera um ID aleatório, né? Faz um verifiable. O que é esse verifiable? A gente verifica se ele está chamando realmente esse método aqui, passando um número aleatório. E por fim, a gente dá um ponto remove aqui. Tá? E a gente verifica se o método remove do repositório foi chamado uma vez, times.ons, tá? Tranquilo. Aqui no nosso get, basicamente o get também é a mesma coisa. A gente pega um ID aleatório, né? Cria o usuário que a gente quer de retorno, moca, né? Configura o mock, né? Chama e ele vai retornar para a gente o user found no formato de TTO. When user not exists, né? Ele vai não se retornar nada, vai retornar vazio. A gente está testando isso, se ele retorna vazio. Get by e-mail, a mesma coisa, né? E o get ao user, a mesma coisa. A gente está testando se, né? Aqui tem que dar um using no collection generics, né? A gente está testando um retorno falso, então a gente chama o create list valid user, a gente chama a fixture para retornar os usuários falsos para a gente. Ele também testa quando ele não encontra usuários, tudo mais. Search, a mesma coisa que o get, tá? A gente gera um nome aleatório, configura para ele retornar os usuários e testa. Ele testa também quando ele não encontra, tá? E o search by e-mail, igual o search by name. Testa quando encontra, testa quando não encontra. Tá? Dei uma resumidaça bem rápido aqui sobre os testes, porque o essencial eu já expliquei aqui no primeiro teste, né? Que é basicamente você tem que arranjar os dados para o seu teste funcionar. Você chama o método, você faz a ação, né, o act, e verifica no final se está tudo certo. Tá? Então, recomendo vocês virem aqui, olharem esse código, tá? Ver se está tudo rodando certinho. E a gente vai ver isso agora, na verdade, né? Vamos lá, CDSRC, CD6. Eu estou com alguns terminais abertos aqui, já que eu fecho. Dá um .NET Test aqui, né? E aí ele vai testar para ver se os nossos testes todos estão passando, né? Então, ó, olha lá, que coisa boa, aprovado, 0 com falha, 17 testes aprovados e ignorado. Então, assim, uma aplicação besta, bem simples, testando só a camada de serviço teve 17 testes, né? Imagina uma aplicação grande com muitas classes de serviço, você testando o serviço, repositório, controller, o quanto de teste essa aplicação não vai ter, tá? Então, vamos resumir, né, concluir aqui a aula, tá? Basicamente, testes são importantes, testes sempre que possível, tá? Aplique as melhores práticas de testes, aplique TDD, né? Se você não sabe o que é TDD, eu posso também gravar uma aula sobre TDD, é muito bacana, principalmente ali para quem está pegando aí os testes e tem dificuldade de testar a aplicação, tá? Enfim, basicamente é isso, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, tá? Isso aqui está no GitHub, todos os comandos vai estar no GitHub, todos os pacotes, tudo certinho naquele arquivo de comando que eu deixei disponível para vocês, tá? E se tiverem dúvida, não hesite em me chamar, cara, não hesite, meu e-mail tá aqui, meu LinkedIn tá aqui, cara, eu já atendi mais de 300 alunos, entre YouTube e Udemy, tá? E outros cursos que eu dou, tá? Eu também dou consultoria, no caso, mentoria, né? Personalizada para alunos individuais. Então, se você tiver afim, também não hesite em me chamar pelo e-mail, tá? Eu vou te ajudar, não importa qual seja a dúvida, por mais simples que seja a sua dúvida. Nossa, minha dúvida é muito simples, eu não vou. Pode chamar, cara, fique tranquilo, eu vou te ajudar, né? Meu trabalho como professor, eu sei que eu não sou o melhor professor possível, mas eu vou fazer o máximo para te ajudar, independente do seu problema, né? Na última semana, na última semana não, né? Nos últimos meses aí eu já atendi mais de 300 alunos, né? Tô me esforçado aí para distribuir o conhecimento para todo mundo, beleza? Bom, essa aqui é a nossa última aula bônus, tá? No caso, provavelmente você tá vendo essa aula antes da aula de Azure, tá? Mas sabe que as aulas de Azure foram gravadas antes e a aula de testes, no caso de teste unitário, foi gravada hoje, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Agradeço a atenção de todos vocês, obrigado por ficarem aqui nessas quase 1 hora e meia,
né? Eu sei que é bastante conteúdo. E deixa seu feedback aí embaixo. Então, até a próxima, até o próximo curso. Valeu!